Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um lateral que pertence ao São Paulo e que está sendo especulado no Cruzeiro. Será que faz sentido o Cruzeiro buscar mais um lateral direito para essa temporada? Quais são os jogadores que já temos, para essa função e sobre esse atleta que é uma das promessas do São Paulo, sem sombra de dúvidas. Além disso, quero falar também sobre a escalação, o jogo de hoje na Copa do Brasil, quem que o Cruzeiro tem, quem que o Cruzeiro não tem e também quantos milhões está em jogo nessa quarta-feira. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então, sem dúvidas, quem puder deixar seu like e se inscrever vai me ajudar demais. Bom, quero começar falando então sobre o duelo de hoje entre Cruzeiro e Grêmio, que se enfrentam às 4 horas, valendo vaga para as quartas de finais da Copa do Brasil, depois do empate em 1-1 lá em Porto Alegre. Agora as equipes meio que jogam o jogo da vida, para conseguir essa classificação, e o Cruzeiro que não vai ter desfalques ou um time muito diferente do que vinha sendo das últimas rodadas, tá? Deixei aqui a escalação para vocês, com o Rafael Cabral no gol, na lateral direita o William, a zaga mais uma vez o Castan e o Oliveira, na lateral esquerda o Marlon, dupla de volantes o Felipe Machado e o Neto Moura, e tendo a volta do Matheus Vital. Lá na frente, tendo o Bruno Rodrigues na esquerda, o Wesley na direita e o Gilberto centralizado. Lembrando que se o Vital não tiver 100% de condições, pode ser que entre o Alisson. Até eu prefiro, para falar a verdade, o Alisson, acho que na vaga do Neto Moura ali, tá? Para fazer essa função. Mas enfim, vamos ver aí o que o técnico Pepa vai aprontar. Ultimamente eu tenho acertado bastante o que eu acho que vai ser no esquema do Cruzeiro. Acho que eu tô adivinhando muito que o Pepa gosta do estilo de jogo. Eu não ficaria nada surpreso se fosse Felipe Machado e também o Alisson, tá? Porque o Machado joga todos os jogos com o Pepa e o Alisson tem uma fase muito crescente e jogou bem demais contra a equipe do Flamengo. Acho que merece ser titular, mesmo com a volta do Matheus Vital. Quero que você deixe aqui embaixo também se você faria alguma mudança nessa escalação. Acho que não tem muito o que mudar, pode contestar o Wesley, na ponta direita. Tudo bem, o Stênio vem pedindo passagem, mas até eu que gosto muito mais do Stênio, acho que num jogo grande desse é melhor deixar o Wesley mesmo e no segundo tempo ter o jogador mais jovem para entrar na segunda etapa. E vale lembrar também que essa classificação, deixei aí os créditos para o blog da Raposa, valendo 4,3 milhões de reais para a classificação às quartas de finais. Fora ainda em questão de bilheteria, umas quartas de finais jogando em casa, vai dar sem dúvida, se o Cruzeiro se classificar, um valor muito mais interessante nessa próxima fase. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Quanto que fica esse jogo de hoje? Até queria fazer pós-jogo, mas como essa partida vai terminar umas 10 horas, e olha lá, até eu trazer vídeo aqui no canal vai ser muito tarde, então amanhã, aqui na quinta-feira, eu comento um pouco mais com vocês. Acho que o Cruzeiro vence hoje, tá? 1-0, diria que gol do Gilberto ainda, viu? Gilberto ou Bruno Rodrigues, vai 1-0 aí sofrido para essa classificação. Bom, agora eu quero falar aí sobre o lateral direito Natan, que pertence ao São Paulo, onde o portal Blog do São Paulo, trouxe essa informação, que eu até postei lá no Twitter também, que assim, o Cruzeiro e o Vasco tinham interesse e no caso estudavam uma proposta para a compra do jogador em definitivo, até porque o lateral não vinha ganhando muito espaço pelo São Paulo. Poderia ser um empréstimo, poderia ser uma compra em definitivo. Acho que pelo lateral ter apenas 20 anos, eu acho muito difícil o São Paulo emprestá-lo, ao invés de preferir uma negociação em definitivo. E bom, essa notícia aí então divulgada pelo portal Blog do São Paulo, bem grande, inclusive de notícias e tudo mais do Clube Paulista, e o Nicola também trouxe essa informação, confirmou o interesse por parte do Vasco, mas o interesse do Cruzeiro não houve, tá? Não teve essa confirmação do interesse no Cruzeiro. Então eu não ficaria surpreso se realmente o Cruzeiro não contratar mais um lateral direito, porque nós já temos no atual elenco, no caso, o William, que é o titular absoluto. Claro, o William não tem as melhores condições físicas, está voltando de uma grave lesão que tirou ele dos gramados por mais de 2 anos e meio, então tem que ter paciência. O reserva imediato é o Igor Formiga, bastante contestado, e o Gasolina, que deve voltar lá para setembro, outubro, e olha lá. Então tem essa questão toda, talvez o Cruzeiro poderia buscar, mas uma oportunidade de mercado. O Natan já não seria tão barato assim, e é isso aí que eu quero mostrar aqui para vocês. Bom jogador, que eu vejo sim que tem muito potencial. Bom, o lateral aí de apenas 20 anos, que nesse ano pelo São Paulo tem 9 partidas apenas e uma assistência, e estava emprestado ao Curitiba, onde terminou a Série A do ano passado pelo Curitiba, 2022, e nesse início de ano foram um pouco mais de 14 partidas e uma assistência pela equipe do Coxa. E, enfim, lá no Curitiba ele teve esse desempenho interessante e o São Paulo pediu ele de volta, porque antes, você vê aí, ele tinha jogado uma partida em 2021 e outra em 2022, mas
pela necessidade de jogadores nesse lado direito do campo, acabou que a equipe de São Paulo pediu, né, essa volta do atleta, que ele só jogou, deixei aqui o mapa de movimentação, no Campeonato Paulista. 6,78 a nota média no SofaScore, um desempenho interessante, 6 jogos no Campeonato Paulista, começando 5 como titular. Os outros ele jogou na Copa do Brasil e também na Sul-Americana, mas desde quando começou o Brasileirão, o Nathan nem entrou em campo, nem com o Rogério Ceni e nem agora com o Dorival Júnior, então claramente perdeu, né, espaço na equipe do São Paulo. Agora imaginar, por exemplo, o São Paulo emprestando novamente, igual foi, né, emprestando para o Curitiba, se ele pudesse fazer isso para o Cruzeiro, eu acho que seria uma ótima alternativa, mas não vejo que vai ser isso que vai acontecer, porque o Nathan já vinha sendo especulado em alguns times do futebol europeu, desde quando estava na categoria de base do São Paulo, começou bem profissionalmente no Curitiba, já teve esses jogos pelo São Paulo e até mesmo pelo Vasco tem interesse. O Vasco com a 777 pode fazer um investimento um pouco mais ousado e levar o atleta, diferente do Cruzeiro, que eu não acho que vai pagar 8, 9, 10 milhões de reais, isso chutando baixo, tá? Pelo lateral, que é bem uma promessa ainda do São Paulo, e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que tem essa necessidade da chegada de mais um jogador por esse lado direito ou não? Vale lembrar que o Cruzeiro pensa, né, da seguinte forma: sobre reforços, a expectativa é de que traga um jogador para essa função de volante. Não ficaria surpreso se trouxesse 2 jogadores para o meio. Mas por que, Gustavo? Seria um jogador para mais de marcação, por exemplo, igual perdemos o Richard e o Ramiro, e um para ser um reserva do Matheus Vital, como se fosse um meio ofensivo, sabe? Ou jogar junto. Enfim, um cara ali que tem um pouco mais de criação, não ficaria surpreso. Além disso, um ponta para, por exemplo, desafogar aquele lado do Bruno Rodrigues pelo lado esquerdo. Então, por exemplo, só tem o Bruno Rodrigues nessa posição, vocês já repararam? Não tem ninguém que atua por esse lado nos jogos do Cruzeiro. O Bruno Rodrigues está isolado nessa função de ponta esquerda, e na direita ali já temos a lesão do Bilu. Antes disso já tinha necessidade de chegada de mais jogadores, então eu contrataria um ponta, estudar aí no mercado. Enfim, já trouxe algumas opções que eu vou deixar na tela final para vocês, inclusive de jogadores sul-americanos, né, que o Cruzeiro tem a expectativa de trazer no mercado. Sobre zagueiros, vocês vão lembrar que até o último momento da janela de transferências, o Cruzeiro tinha interesse no Tinga, né? Então, não dá para falar que o Cruzeiro não vai buscar nenhum jogador para zaga e tudo mais. O Tinga poderia jogar de zagueiro ou lateral direito. Então, se aparecer oportunidades no mercado, talvez a zaga. Mas eu acho que essa função de meia e muito mais de ponta é o principal. Se tiver a venda do Kaique, aí sim também mais um lateral esquerdo, porque só temos o Marlon, e o Kaique, se for negociado, fora que ele vai ficar mais algumas rodadas para a seleção sub-20, e se ele voltar e for negociado, precisamos também de um lateral esquerdo. Eu acho que o Júnior Caissara, no final das contas, seria uma ótima opção, porque ele pode fazer o lado esquerdo e também o lado direito. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Outras sugestões de pacotões e notícias do mercado da bola tá aparecendo aqui na tela, e o link da Leon para você apostar aí, ó, com R$25 nessa cupom de apostas grátis, tá aqui embaixo na descrição. Só usar o meu código promocional Cruzeiro para você ter aí essa vantagem. Valeu, galera!